Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Renato Ramalho. É uma alegria contribuir para a preparação de vocês com essa aula de revisão de Direito Financeiro. Então, é uma alegria contribuir na sua preparação. Desde logo, convido a todos para nos acompanhar nas redes sociais. Lá temos publicado bastante conteúdo gratuito de Direito Financeiro. Separamos aqui 10 pontos de revisão e gostaria de iniciar falando especificamente do conjunto de leis orçamentárias, né? Quem acompanha nossas aulas, nossos cursos, está muito acostumado quando tratamos desse tema e ressaltamos a importância, porque é um tema que cai muito, não só em provas da VUNESP, como em qualquer outra banca. Vocês têm que entender e compreender as características das três espécies de diplomas orçamentários, né? Do PPA, a lei do Plano Plurianual, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Orçamentária Anual. O conceito e as características desses diplomas são constantemente cobrados em provas. Então, vamos começar com a lei do PPA. Vocês vão perceber que tudo se encaixa, tudo é muito harmônico em relação a esse conjunto de leis orçamentárias. O plano plurianual, ele é mais abstrato, mas ele visa o médio e longo prazo, traçar uma estratégia de planejamento orçamentário, de planejamento governamental para os próximos 4 anos. Já a LDO, ela tem uma perspectiva mais de curto prazo, para o exercício seguinte. Então, traça as diretrizes e objetivos do Estado para aquele determinado exercício. E a lei orçamentária é basicamente um diploma contábil que vai autorizar que o Estado gaste com com determinadas áreas, né, o limite de gasto, e também a expectativa de receita, a previsão de receita. Então, vocês vão perceber que realmente é um sistema muito harmônico e muito lógico dessas espécies orçamentárias. Então, começando com o PPA, como eu falei, tem uma vigência de 4 anos e vai trazer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Isso não só, pessoal, do ponto de vista contábil e orçamentário. No PPA realmente vai ter lá metas de, por exemplo, cobertura de creches, se a gente estiver falando de um município, né? Então, no PPA do município vai ter lá, vai ter que ter lá tantos por cento de cobertura de creches, de postos de saúde, né? A saúde básica da população. Então, vai ter metas para ações governamentais. E, obviamente, que essas ações governamentais necessitam de recursos, né? Necessitam de verbas públicas para serem financiadas. Por isso que é tão importante essa harmonização entre o objetivo governamental, né, as metas do governo, e o planejamento orçamentário. Então, o PPA vai ser esse plano de médio prazo, né, médio e longo prazo, com vigência de 4 anos. Nele serão fixadas as diretrizes, objetivos e metas. Para as despesas de capital, mais para frente a gente vai revisitar esse conceito, mas basicamente os investimentos, as obras públicas e os investimentos públicos de forma geral. E também os relativos aos programas de duração continuada. São aqueles programas governamentais superiores a 2 anos. Então, por exemplo, um Bolsa Família, ou um auxílio creche, enfim, programas que possuem uma vigência maior do que um ano, melhor dizendo, maior do que 2 anos, necessitam estar previstos no plano plurianual. E vejam só o que vai dizer o parágrafo 1º do artigo 167. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, percebam, nenhum tipo de investimento, né, que dure mais do que um exercício financeiro pode
ser iniciado se não houver previsão no PPA. E aqui trazendo um exemplo prático para vocês entenderem esse encadeamento em relação ao PPA, LDO e LOA. No PPA, por exemplo, vai ter o objetivo da administração de melhorar a infraestrutura através, por exemplo, de reformas em aeroportos. Então, esse é uma diretriz, um objetivo central da administração para os próximos 4 anos, certo? Então, vai haver essa previsão mais genérica em relação a esse objetivo. Por outro lado, pessoal, quando a gente trata da LDO, a gente já tem uma concretude maior em relação a esses objetivos. Então, a LDO vai trazer as metas e prioridades. Pessoal, as bancas gostam muito de confundir o candidato trocando o conceito de PPA e LDO. Então, lembre, PPA é DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas para 4 anos. LDO é MP, Metas e Prioridades para cada ano. Então, o artigo 165, parágrafo 2º, vai prever o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, uma inovação da emenda constitucional 109, esse trecho, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Sobre esse último trecho, pessoal, das agências de fomento, são, por exemplo, aqueles bancos públicos, como o BNDES, Banco do Nordeste, que foram criados, que existem para fomentar o desenvolvimento econômico. Então, na LDO também vai haver essa priorização em relação a esses bancos. Então, trazendo o exemplo dos aeroportos, no PPA você vai prever as melhorias na infraestrutura através de reformas e requalificações de aeroportos. Só que o dinheiro, pessoal, é finito, né? Então a gente precisa priorizar quais são os aeroportos. Então, na LDO, se vai estabelecer isso, né? O aeroporto do município de Porto Alegre, o aeroporto localizado em Brasília, o aeroporto localizado em Recife. Então, essas prioridades estarão na LDO. E em relação às agências de fomento, o BNDES vai conceder empréstimos para quem de forma prioritária? Vai ser para a agricultura? Vai ser na região Nordeste, na região Sudeste? Então, esse tipo de priorização da conduta do Estado brasileiro vai estar na LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz algumas regras em relação à LDO. No que se refere ao PPA, basicamente temos o dispositivo constitucional. Já quanto ao LDO e a LRF, LDO e a LOA, a LRF traz maior detalhamento. Então, a LRF vai dispor o seguinte: na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, será previsto temas como o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, é o chamado contingenciamento. Se o Estado passar por algum tipo de problema financeiro, nesse caso, o mecanismo a ser utilizado é a limitação de empenho. Você bloqueia novos empenhos, ou seja, bloqueia novas despesas até que a situação se regularize. Então, esses critérios, como é que isso vai ocorrer, em que áreas, isso vai estar justamente na LDO. Além disso, a LDO também vai trazer normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Também vai prever exigências e condições para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, na LDO também serão previstos esses temas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um anexo que obrigatoriamente tem que acompanhar a LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição prevê um conjunto de anexos.
O mais importante deles, e aqui eu chamo a atenção para ele, é o anexo de metas fiscais. O que significa isso? Todo ano, quando se envia o projeto de LDO para o parlamento, o Poder Executivo coloca em apêndice, em anexo, quais são os seus resultados fiscais pretendidos. E o que você entende por resultado fiscal, professor Renato? Resultado fiscal, pessoal, é a expectativa que você tem de receita, de despesa, resultado nominal e primário. Resultado nominal, basicamente, é a diferença entre receita e despesa. Não tem maior complexidade. Resultado primário é a diferença entre receita e despesa, excluídas as despesas com os encargos financeiros, juros da dívida pública. Então, tirando esses encargos financeiros, quanto é que sobra para a administração? Isso é um importante indicador da sustentabilidade fiscal do Estado, ou seja, da saúde financeira. Se você, tirando suas dívidas, né, tirando seus gastos escondidos, se você está arrecadando mais do que gastando, você sinaliza para todo mundo, para a sociedade, para o mercado, você sinaliza que você está com a saúde financeira legal. Inclusive, você pode obter crédito mais fácil no mercado. Então, esse tipo de balanço vai estar na LDO, né? A gente não deixa o Estado solto, né? Arrecada o que quiser, gasta o que quiser. Esse tipo de meta será fixado na LDO e será acompanhado pelos órgãos de controle, pelo parlamento. E aqui eu quero destacar para vocês uma característica desse anexo que tem que estar tem que estar previsto em relação a todos os entes. O anexo tem que demonstrar as metas anuais, comparando-as com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência dessas metas com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Então, todo ente tem que fixar suas metas de acordo com os objetivos da política econômica nacional. E para o STF, esse tipo de exigência para estados e municípios é constitucional também, tá? Não há qualquer tipo de afronta ao pacto federativo. Aqui eu registro uma novidade do novo regime fiscal, ou novo arcabouço fiscal, que está previsto na Lei Complementar 200 de 2023. Trouxe algumas alterações na LRF, especificamente em relação a esse anexo de metas fiscais. Em primeiro lugar, é preciso que esse anexo traga um quadro demonstrativo do cálculo da meta de resultado primário, aquela diferença que eu falei de receitas e despesas excluídos os encargos financeiros, os juros da dívida, com os valores programados para o exercício em curso e realizados nos 2 exercícios anteriores. Além disso, no caso da União, essas metas têm que ser previstas também para os 3 exercícios seguintes, certo? Então, percebo que para a União, essa expectativa do médio prazo tem que estar mais evidente. Então, você analisa o passado, as metas fixadas no passado e também nos 3 exercícios seguintes. Aqui é um detalhe realmente muito, muito específico, mas eu faço questão de trazer essa inovação recente aí da Lei Complementar 200 de 2023. Além disso, um detalhe importante, a Lei Complementar passou a prever na LRF que a LDO não poderá dispor sobre a exclusão de qualquer despesas primárias da apuração da meta. O que é que isso significa? Traduzindo, eu não posso dizer que despesas com saúde não vão ser contabilizadas como despesas para fins de meta. Eu fixei lá uma meta de ter um resultado fiscal lá, um resultado primário de 100 milhões. Mas na minha LDO eu vou lá e retiro as despesas com saúde, ou retiro despesas com infraestrutura. Isso não é possível, tá? Isso ficou claro com as inovações do novo arcabouço fiscal. Um outro tema em relação à LDO que eu trago para vocês é em relação aos duodécimos. Anualmente, os poderes independentes, poder judiciário, o parlamento, poder legislativo,
e também o Ministério Público e agora a Defensoria também recebem, né, uma parcela do orçamento através dos duodécimos, né, uma parcela mensal, todo dia 20, né, de cada mês. A emenda constitucional 109 trouxe algumas alterações em relação a esses duodécimos. Em primeiro lugar, passou a ser vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Então, era muito comum que, por exemplo, o judiciário pegasse aquele duodécimo, né, e colocasse em um fundo específico e não devolvesse, ao executivo, mesmo em caso de sobra. Então, isso foi vedado. Além disso, passou a ser vedado expressamente que o saldo financeiro decorrente do duodécimo deve ser restituído ao Poder Executivo ao final de cada ano, né? Então, vai retornar ao Caixa Único do Tesouro, anualmente as sobras. Ou terá, se não, se o poder não retornar ao Poder Executivo esses valores que sobraram, no ano seguinte terá seu valor, o duodécimo terá seu valor reduzido proporcionalmente. Aí, pessoal, avançando, finalizando a análise da LDO e passando para a análise da Lei Orçamentária Anual, que é a lei mais concreta do ponto de vista dos diplomas orçamentários, a Constituição, no artigo 165, prevê que a LOA será subdividida em três aspectos: o orçamento fiscal, que são as receitas e despesas da administração pública de forma geral, da administração direta, indireta, né, dos poderes judiciário, legislativo. Além disso, também vai prever o orçamento de investimento, que são os orçamentos das empresas estatais que detêm a maioria do capital social com direito a voto pertencente ao poder público. Então, são aquelas chamadas empresas controladas. Então, por exemplo, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, que possuem a maioria do capital, né, nas mãos do poder público. Além disso, também vai prever o orçamento da Seguridade Social, de forma a abranger saúde, previdência e assistência social. Então, só para finalizar aquele exemplo dos aeroportos, o PPA vai prever o objetivo central de melhorar a infraestrutura através dessa reforma de aeroportos. A LDO vai fixar quais são os aeroportos prioritários e a LOA vai especificar quais são as despesas, né? Qual o limite de despesa. Então, a União vai gastar até 10 milhões de reais no aeroporto de Recife, até 20 milhões de reais no aeroporto de Guarulhos. Então, esse tipo de concretude orçamentária é que vai estar previsto na LOA. E aqui vamos tratar um pouco de algumas características da LOA previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um tópico muito importante se refere à reserva de contingência. Que danado é isso aí, professor? Reserva de contingência. Pessoal, como no orçamento de uma família, é uma reserva de emergência. São valores do orçamento que você deixa ali guardadinho para, caso aconteça algum tipo de imprevisto, você tenha de onde tirar, você tenha como enfrentar aquela problemática. Então, a reserva de contingência terá sua forma de utilização e o montante definido com base na receita corrente líquida e estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na LDO, muito cuidado que as bancas gostam de confundir esse tópico. Na LDO, serão fixados os critérios, a forma de utilização da reserva de contingência. Agora, o valor específico dessa reserva vai estar previsto na LOA, certo? Então, por exemplo, a LDO fixa lá que para 2025 a reserva de contingência vai ser de 2% da receita corrente líquida. Então, a LOA especificamente vai prever, ó, isso aí vai representar 10 milhões, 30 milhões, 100 milhões. Ainda tratando da lei orçamentária segundo a LRF, temos uma regra muito importante que proíbe
as dotações globais. Então, na Lua, você não pode prever, o prefeito, né, a prefeitura pode gastar 10 milhões em saúde. Pronto, essa aí é a lei orçamentária para a área da saúde. Não, você tem que especificar. Você tem que dizer, 8 milhões vão ser para pagar profissionais da área da saúde, 500 mil vão ser para reformar as UPAs, é, outros 500 mil serão para apoiar programas de vacinação. Então, você tem que especificar as ações orçamentárias. Então, o artigo 5º, parágrafo 4º da LRF, vai prever que é vedado consignar na LOA crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Essa regra também, denominada de princípio da proibição de dotações globais ou princípio da especialidade, ou da discriminação ou da especificação. Então, muito cuidado com essas nomenclaturas. Agora, a gente tem uma exceção, prevista na Lei 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução de despesas poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Então, um exemplo aqui bem prático. Uma PPP. A gente tem aquelas chamadas PPPs patrocinadas, né? Que uma parte aí dos valores são pagos mediante tarifa dos usuários e outra parte mediante aporte público. Nesse caso, o poder público não tem como especificar lá que em determinada rodovia que tem pedágio por meio de uma PPP, o poder público vai ter que aportar 10 milhões, 8 milhões, 9 milhões para para aquela PPP, porque o poder público não tem a exatidão do fluxo de carros para aquele ano. Então, realmente, você pode prever de forma mais genérica, né? Uma previsão lá de 15 milhões para aquela PPP e gastar 8 milhões, 9 milhões, de acordo com o fluxo de carros naquele pedágio em aquele determinado ano. Pessoal, um tema cobrado na PGE São Paulo e que teve alteração recente, e por isso que eu trago, é o tema das emendas individuais impositivas. Então, desde 2015, uma parcelinha do orçamento, que vem, na verdade, uma parcelinha que vem crescendo a cada ano, é destinada à indicação de parlamentares. O parlamentar indica lá que aquela fraçãozinha ali, é, 100 milhões de reais, o orçamento trilionário da União, vai ser para custear reformas na UPA em determinada cidade, na cidade de Caruaru, por exemplo. Então, o Poder Executivo ele é obrigado a executar essa indicação orçamentária, então essa emenda ao orçamento. Logo, se passou a denominar esse instrumento de orçamento impositivo. O Poder Executivo não tem opção, ele realmente tem que executar. Só que as regras foram mudando aí ao longo do tempo, certo? Até 2022, até a emenda constitucional 126, essa parcela do orçamento era de 1,2% da receita corrente líquida. E no concurso da PGE São Paulo 2018 se cobrou esse percentual. A partir da emenda constitucional 126 de 2022, esse percentual foi ampliado para 2% da receita corrente líquida. Então, muito cuidado caso isso venha a cair na sua prova, tá? A parcela do orçamento impositivo foi elevado de 1,2% para 2% da receita corrente líquida. Pessoal, do ponto de vista dos princípios orçamentários, e aqui eu recomendo fortemente que vocês revisem esse tópico. Aqui eu separei alguns princípios relevantes, mas é importante que vocês aprofundem aí nessa reta final, porque também é bastante cobrado. Eu destaquei aqui o princípio da proibição do estorno, que decorre do princípio da legalidade e proíbe a realocação de recursos orçamentários sem prévia autorização legislativa. Eu não posso pegar o recurso que está previsto lá na saúde, a LOA prevê lá 200 milhões na saúde. Eu não posso pegar 50 milhões e aplicar na educação sem que o parlamento autorize. Além disso, o princípio do orçamento bruto,
que diz que todas as receitas e despesas constarão na LOA pelos seus respectivos valores totais, vedadas quaisquer deduções. Então, lá no meu orçamento, quando eu considerar os valores que eu vou receber a título de ICMS, eu não vou descontar aquele percentual que vai para os municípios. Eu tenho que prever a arrecadação de ICMS no valor bruto, certo? Quando eu for prever no orçamento federal o valor de pagamento dos servidores federais, eu não vou descontar o imposto de renda que fica com a União no pagamento do salário desses servidores. Não. Aí eu vou prever o valor bruto que eu vou pagar, tá? Pessoal, outro princípio importante é o princípio da não vinculação, não afetação de receitas de impostos. Como regra, eu não posso vincular o que eu arrecado de imposto para determinada despesa. A arrecadação, os valores arrecadados através de impostos, veja, não são todos os tributos, são especificamente os impostos. Eu tenho que deixar no tesouro, né, deixar no caixa do tesouro para utilização de forma mais livre. Só que a Constituição prevê algumas exceções. Então, por exemplo, repartição constitucional, o percentual do ICMS que vai para os municípios é vinculado. É possível vincular para a saúde e educação. É possível vincular também para a administração tributária, ou seja, para a Secretaria da Fazenda. É possível vincular para garantias de empréstimos. Então, muito cuidado com esse princípio. Pessoal, o artigo 167 traz algumas vedações. Eu também recomendo fortemente que vocês revisem essas vedações. A gente não vai tratar de todas aqui por ser uma aula de revisão, mas eu deixo esse recado para vocês, para que vocês realmente revisem o artigo 167, que trata de vedações relevantes em matéria orçamentária. E aqui eu quero passar para o tópico dos créditos adicionais. É um tópico muito cobrado e eu quero esclarecer, traduzir para vocês, porque é, não é complicado à medida que você compreende essas nomenclaturas de direito financeiro. E no nosso curso de direito financeiro a gente traduz, a gente tem mais de 10 aulas traduzindo todos esses termos para que você realmente compreenda e quando for ler a letra da lei, né, a LRF, a 4.320, você realmente absorva que, que todas aquelas regras ali realmente fazem algum sentido, tá? E não só decore. Vai ficar muito mais fácil a preparação em direito financeiro. Então, eu quero falar dos créditos adicionais. Como o próprio nome indica, o que é um crédito? Né? O que é um crédito? Um crédito orçamentário é quando o Poder Executivo tem uma autorização para gastar. Então, quando na lei orçamentária tem lá 200 milhões para a saúde, eu tenho um crédito de 200 milhões, uma dotação orçamentária de 200 milhões para a saúde. Então, eu estou autorizado a gastar até 200 milhões. Só que algumas vezes, no decorrer do ano, né, que a LOA já está vigente, já está sendo aplicada, eu percebo que para algumas despesas eu não tenho crédito suficiente. E aí eu vou atrás dos créditos adicionais. Então, eu tenho três tipos de créditos adicionais. Três espécies de créditos adicionais. Os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. E o que são os créditos adicionais do tipo suplementar? Como o próprio nome indica, ele visa a suplementar, complementar uma dotação. Então, se eu tinha lá na minha lei orçamentária que eu poderia gastar 500 mil na reforma de uma escola, e à medida que a obra foi avançando, eu identifiquei a necessidade de aumentar o custo dessa obra, de ampliar o escopo dessa contratação e dessa despesa, eu vou pedir um crédito suplementar ao parlamento. Então, ó, vou dizer, ó, preciso de mais de 300 mil para finalizar essa obra, porque essa dotação já estava no orçamento, ela só não estava no valor suficiente. Por isso que a gente denomina de crédito adicional suplementar. Já o especial é quando não há a previsão de nada no orçamento, mesmo que de forma insuficiente. Então, quando eu identifico a necessidade de reformar essa escola, e eu vou lá no orçamento e vejo que não tinha autorização legislativa para reformar essa escola, eu vou no parlamento, por meio
um projeto de lei e solicito um crédito adicional para a reforma dessa escola. Por outro lado, os créditos extraordinários são para despesas urgentes e imprevisíveis. Então, trazendo o exemplo dessa escola, se durante chuvas no decorrer do ano há um desabamento, um enchente e um desabamento de determinada escola, eu não vou ter tempo de mandar para o parlamento um projeto de lei para que o parlamento analise, vote um crédito adicional do tipo especial para reforma daquela escola. Não, eu preciso de forma urgente enfrentar aquele problema. Então, eu posso abrir um crédito extraordinário sem autorização do parlamento. Depois, eu dou uma mera ciência ao parlamento. Então, são situações extremamente excepcionais. Então, eu quero que vocês absorvam esse conceito, tá? Um outro conceito que eu quero que vocês absorvam, e aqui eu já pulo para o tópico das receitas públicas, se refere à classificação das receitas. Pessoal, muito cobrado também, muitos alunos me perguntam, têm dificuldade em absorver esses conceitos, e eu quero que realmente faça algum sentido para vocês. Então, do ponto de vista das categorias econômicas da receita, a gente pode dividi-las em receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes, pessoal, aumentam o patrimônio público líquido. O que é que eu quero dizer com isso? É uma receita que o Estado só ganha. Ele ganha sem dar nada em troca. São as receitas ordinárias, a obtenção de recursos financeiros que se destinam à manutenção e funcionamento das atividades fins do Estado. Então, o melhor exemplo são as receitas tributárias. Quando eu arrecado um tributo, eu não dou nada diretamente em troca. Quando eu aplico uma multa também, eu não dou nada diretamente em troca àquela pessoa que está sofrendo a multa. Então, o Estado só ganha. Então, é o melhor investimento possível para o Estado realmente são as receitas correntes, certo? Por outro lado, nas receitas de capital, o Estado tem um aumento do seu patrimônio, o Estado arrecada valores, mas necessariamente deu algo em troca. Então, um bom exemplo, alienação de bens. Quando o Estado vende um bem imóvel, um terreno público, veja, o dinheiro entrou no caixa, entrou. Porém, o Estado se desfez de um patrimônio imobiliário, então ele deu algo em troca. Da mesma forma, operações de crédito. Quando o Estado obtém dinheiro através de um financiamento, beleza, entrou lá 10 milhões de um empréstimo com o Banco Mundial, mas eu vou ter que pagar depois esses 10 milhões, né? Então, por isso que a gente denomina de receita de capital, que não há um aumento do patrimônio público líquido. Pessoal, vocês vão perceber que nos nossos slides a gente vai passando algumas lâminas de forma proposital, tá? Quem acompanha nossas aulas de revisão sabe que a gente sempre coloca nesse material um conteúdo bastante extenso, que seria impossível de tratar em uma hora, mas é de forma proposital, não é falta de planejamento de aula, nem nada do tipo. É porque realmente esse material fica disponível para vocês e muitos alunos utilizam, inclusive, como forma de revisão na véspera da prova. É por isso que eu faço questão de colocar ele um pouco mais completo e com bastante letra da lei destacada para que você realmente assimile, porque normalmente é assim que a banca cobra, né? Através da letra da lei, certo? Então, outro tema que eu gostaria de tratar com vocês é a questão da classificação das despesas. A gente tratou da classificação das receitas, agora a gente aborda a classificação das despesas. E quanto à categoria econômica, a gente pode dividi-las em despesas correntes e despesas de capital. Na despesa corrente, pessoal, o Estado gasta sem um aumento do seu patrimônio. Veja, diferente do conceito de receita corrente. Então, na despesa corrente, o Estado gasta e tchau. Não tem nenhum tipo de lucro ou algum tipo de retorno econômico através daquele gasto. A despesa corrente se subdivide em despesa de custeio e transferência corrente. Na despesa de custeio, como o próprio nome diz,
para as despesas do dia a dia do Estado. Embora haja uma contraprestação em favor do Estado. Traduzindo, servidor público. Quando eu pago o salário do servidor público, isso é uma despesa de custeio. Por quê? Há uma contraprestação. O Estado está pagando seu salário, mas em troca ele recebeu o seu trabalho, né? O seu labor. Então, há de fato uma contraprestação. Diferente do que ocorre nas chamadas transferências correntes, que o Estado paga sem ter uma contraprestação direta. Então, por exemplo, quando você for aposentado, é um procurador do Estado aposentado de São Paulo, o Estado vai pagar sua aposentadoria, mas você não vai oferecer nada em troca ao Estado naquele momento, né? Então, nesse caso, as aposentadorias são uma despesa corrente do tipo transferência corrente, tá? Então, muito cuidado em relação a essa conceituação. Bom, em relação às despesas de capital, pessoal, o Estado gasta, mas tem algum tipo de retorno econômico, certo? O Estado gasta porque ganhou, vai ganhar algo depois. São despesas para aquisição de bens de capital e servem para a produção de outros bens e serviços. Divide-se em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Pessoal, investimento, o que é um investimento público? Investimento público é toda despesa que o Estado faz em bens de capital. O que são bens de capital? São bens que geram valor. Então, quando o Estado adquire, por exemplo, um imóvel, certo? O Estado adquire um imóvel. Aquele bem, aquele imóvel, ele, obviamente, que vai naturalmente, como o mercado imobiliário é, ele vai se valorizar ao longo, dos anos. Então, esse tipo de despesa é uma despesa de capital do tipo investimento. É por isso que a gente fala, né? Investir quando determinada pessoa quer comprar um imóvel. Não, isso não é uma despesa, isso é um investimento. Então, com o Estado, a mesma coisa. Outra coisa interessante, quando o Estado executa despesas em obras públicas, isso também é um investimento. Ah, professor, mas quando ele executa uma obra numa estrada, constrói uma estrada, o Estado não ganha nada. Ganha sim. Porque ele aumenta o potencial econômico, os mecanismos, os instrumentos para que a economia se desenvolva. E com isso o Estado vai ganhar mais receita, né? Vai ganhar mais arrecadação e vai contribuir para o desenvolvimento econômico, que é uma das obrigações, um dos objetivos do Estado. Então, quando o Estado executa uma obra, um porto, um aeroporto, isso é considerado também um investimento, certo? Então, muito cuidado em relação a essa conceituação. Além disso, pessoal, quando a gente trata de despesa pública, um dos temas mais cobrados em prova se refere justamente às despesas com pessoal, certo? É um tema que as bancas realmente, não só a VUNESP, como a CESP, FCC, gostam muito de cobrar, né? Tem uma disciplina bastante detalhada, tanto na Constituição quanto na LRF, é que eu separei alguns tópicos para a gente tratar aqui na aula de hoje. Em primeiro lugar, o que são despesas com pessoal? É qualquer despesa com os servidores, inclusive os tributos, né, que você paga em cima do salário, seja servidor inativo ou ativo. Quando você especifica as despesas com o pessoal, você deve levar em consideração a remuneração bruta, sem qualquer dedução ou retenção. Agora, não abrange no conceito de despesa de pessoal as de caráter indenizatório. Então, por exemplo, o vale alimentação, a despesa quando tem algum tipo de demissão de servidores ou empregados, é, auxílio transporte, despesas indenizatórias não se enquadram no conceito de despesa de pessoal. E abrange os servidores, os empregados públicos das empresas estatais, apenas estatais dependentes. O que significa isso? Que recebem recursos para pagamento de despesas de custeio. Então, aquelas estatais
que são deficitárias, que necessitam de aporte da administração direta para sobreviverem, essas estatais são chamadas estatais dependentes. Então, essas sim vão ser contabilizadas, né? Seus empregados vão ser contabilizados na despesa com pessoal, certo? Não confundir com empresa controlada, que é aquela em que o poder público detém a maioria do capital social. E a terceirização de mão de obra? Em determinada repartição, quando você tem lá o serviço de limpeza, por exemplo, terceirizado, aqueles funcionários são contabilizados como despesa com pessoal. A LRF traz a regra que esse tipo de contratação, né, a terceirização, só vai ser considerado como despesa com pessoal se houver substituição de servidores e empregados públicos, certo? Então, se não houver substituição, se aquela repartição lá não tem o cargo de faxineiro, ou de motorista, ou de segurança, e não houver nenhum tipo de substituição, aí não. Esses trabalhadores não serão contabilizados como despesa pessoal. Outro tópico relevante se refere, outro tópico relevante se refere aos limites da despesa com pessoal. Quando a gente trata da União, esse limite é de 50% da receita corrente líquida. Então, a União não pode gastar mais do que isso. Estados e Distrito Federal, 60% e municípios também 60%. Aí, quando se chega aos 90% desses limites aqui, ou seja, quando você chega próximo a ultrapassar esse limite, o Tribunal de Contas é obrigado a alertar ao gestor público que ele está se aproximando do teto de despesa com o pessoal. E quando se chega a 95% do limite, há algumas travas em relação a essas despesas. Então, é proibido, por exemplo, o aumento de remuneração, ressalvada a revisão geral e os aumentos determinados por lei ou decisão judicial. É vedada a criação de cargo, emprego ou função pública, alteração de carreira e o provimento de cargo público, com exceção das áreas de educação, saúde e segurança. Pessoal, quando se ultrapassa o limite de despesa com pessoal, o ente tem 2 quadrimestres para retornar ao limite. A LRF e a Constituição prevêem algumas medidas para que esse limite seja observado, né? Para que você retorne ao limite. Lembrando que nos dois, em 2 quadrimestres você tem que 100% voltar ao limite, mas já no primeiro quadrimestre, pelo menos 1/3 aí do excesso tem que ser reduzido, tá? Então, quais são essas medidas? Você tem que necessariamente reduzir seus cargos comissionados e funções gratificadas, ou seja, o gestor público vai cortar na própria carne em relação aos cargos de confiança. Se isso não for suficiente, você vai poder exonerar servidor não estável, ou seja, servidor em estágio probatório. E se isso não for possível, ainda assim você vai poder exonerar servidor estável. Aí, nesse caso, o servidor vai receber uma indenização por remuneração a cada ano de serviço. O cargo será extinto, vedada a criação de novo cargo com as mesmas atribuições por 4 anos. Não é possível, e isso estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e foi julgado inconstitucional pelo STF, não é possível redução de salários com a redução de jornada, tá? Esse mecanismo viola a regra de irredutibilidade salarial garantida na Constituição. Pessoal, em relação ao endividamento público, eu destaquei aqui uma mensagem para vocês, que é em relação às competências, que é o tema que realmente mais é cobrado aí em provas de procuradoria. O que é endividamento público? Endividamento público é quando o ente não tem recursos suficientes para suas despesas e vai ao mercado financeiro, seja o mercado interno, seja o mercado internacional, e obtém empréstimos, certo? Ele pode fazer isso através de empréstimos comuns mesmo, né? Financiamentos, e também através da emissão de títulos da dívida pública. E também uma espécie de financiamento, né? Você emite títulos e
os investidores compram aqueles títulos, recebem uma remuneração e depois resgatam, em determinado período, resgatam aqueles títulos, né? Você antecipa dinheiro ali para o Estado gastar e depois recebe de forma remunerada. Então, a gente fala de dívida mobiliária quando a gente está tratando desses títulos, porque os títulos podem ser repassados, enfim, são dívida mobiliária. E quando a gente trata de dívidas como financiamento, a gente trata de dívida consolidada, porque são dívidas de longo prazo. Aí eu quero destacar para vocês o seguinte: o parlamento tem muitas missões no que se refere ao endividamento público. Só que quase todas essas missões são atribuídas ao Senado Federal. O Senado tem uma competência muito, muito relevante em matéria de endividamento público. Então, eu quero que vocês compreendam que o Congresso, as duas casas, só tem uma competência, que é dispor, regulamentar a dívida mobiliária federal, ou seja, as regras sobre a emissão de dívida pública da União. Ponto. É isso. Todo o resto que você lê na sua prova, em relação à competência, vai ser do Senado. Então, o Senado vai, por exemplo, autorizar operações de crédito. Então, se o Estado de São Paulo quiser obter um empréstimo da Caixa Econômica, quiser obter um empréstimo do Banco Mundial, o Estado de São Paulo necessariamente tem que pedir uma autorização ao Senado, certo? Então, todo empréstimo, todo endividamento de qualquer ente, o Senado tem que autorizar. Além disso, o Senado também é competente para fixar condições para operações de crédito externo e interno de todos os entes. Então, ele não só vai autorizar, como ele vai fixar as regras e as condições para que isso ocorra. Além disso, vai fixar limites e condições para o montante da dívida consolidada, aquela dívida de longo prazo, de todos os entes, bem como para a dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e municípios, né, seriam os títulos da dívida pública desses entes. Então, o Senado vai fixar o limite. Então, vai estar lá, ó, o limite para a dívida pública da União é de 100% do PIB. Dos estados é de 40% da receita corrente líquida. Só exemplo, tá? O Senado que fixa esses limites. Em relação à dívida mobiliária de Estado, Distrito Federal e municípios, isso não é possível mais, tá? Entes subnacionais não emitem mais título da dívida pública. Isso era muito comum até a década de 90. E aí os entes emitiam títulos da dívida, deram muito calote, a União absorveu esses títulos, essas dívidas, e renegociou com os estados. Então, hoje não é possível, embora esteja lá prevista na Constituição, não existe mais dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e município. Um ponto importante em relação ao controle e fiscalização da atividade financeira. Existem dois relatórios previstos na LRF que eu quero que vocês assimilem. O primeiro é o relatório resumido da execução orçamentária. O que é execução orçamentária, pessoal? É o gasto de dinheiro, os registros das despesas públicas. Então, você tem que registrar, fazer o acompanhamento e publicizar isso para o Tribunal de Contas, para a sociedade. Como é que você está gastando o dinheiro do orçamento? Então, se eu previ lá 20 milhões para a saúde, no orçamento da saúde, eu tenho que, durante o ano, né, periodicamente, demonstrar como é que eu estou executando aqueles 20 milhões. Executando, leia-se, gastando, né? E aí esse relatório vai ser bimestral, tá? As bancas gostam muito de confundir esse relatório com o chamado relatório de gestão fiscal. Veja, gestão fiscal dá uma noção mais de gerenciamento, né, de monitoramento. Então, o relatório de gestão fiscal ele vai ter uma abordagem um pouco mais realmente gerencial, né? Vai comparar as despesas com os limites legais. Então, por exemplo, como é que está a questão da despesa com o pessoal? Está dentro do limite? Não está? Ele não vai ter uma preocupação de evidenciar despesa por despesa. Ele vai ver aqueles indicadores de como é que está realmente a saúde financeira do ente. E aí esse relatório vai ser quadrimestral, tá? Muito cuidado. O RREO vai ser bimestral e o RGF vai ser quadrimestral. Pessoal,
Por fim, em relação aos tribunais de contas, nosso último tópico, eu gostaria de destacar aqui três decisões extremamente relevantes e que estão aí no dia a dia da administração e da advocacia pública. Em primeiro lugar, o STF decidiu que é prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas fixar uma determinada multa ou mesmo uma imputação de débito para indenização ao erário sobre determinado gestor, essa decisão é sim prescritível, a menos que haja a identificação, e aí, claro, que não vai ser o Tribunal de Contas que vai dizer isso, tem que ser necessariamente ou o Ministério Público ou o ente público, que aquele ato que gerou aquele débito se caracteriza como ato doloso de improbidade administrativa. Aí sim será imprescritível. Segunda decisão. É constitucional norma estadual que fixa prazo para que o Tribunal de Contas atue no processo administrativo a ele submetido. Então, os entes podem fixar, ó, você tem 5 anos para começar a investigar determinada conduta, ou 5 anos para finalizar o processo administrativo. Você não pode, ad eternum, tratar dos temas de gestão pública. Então, o Tribunal de Contas pode sim ser submetido a esse tipo de prazo. E aí, uma decisão recente e bastante polêmica foi em relação à súmula 347 do STF, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. O STF manteve essa súmula, só que esclareceu qual é a sua adequada interpretação. Essa súmula não diz que o Tribunal de Contas pode julgar inconstitucional as leis. Não é isso. Ele não vai tirar do ordenamento jurídico uma determinada lei. Isso realmente só cabe no controle concentrado ao STF, no controle difuso aos demais juízes. Mas o Tribunal de Contas pode, nas suas decisões, né, apreciando determinada matéria, pode afastar a aplicação da lei se considerar ela manifestamente inconstitucional. E o que é manifestamente inconstitucional? É quando houver uma patente afronta à Constituição Federal. Então, por exemplo, se a Constituição Federal prevê lá que você tem que gastar um determinado percentual na área de educação, 25%, né? Você não pode aprovar uma lei estadual municipal dizendo que o ente não tem limite mínimo, né? Não tem piso para a educação. Essa lei, por violar diretamente a Constituição, a letra da Constituição, ela é manifestamente constitucional. Então, o Tribunal de Contas pode, ao apreciar as contas daquela gestão naquele ano, né, afastar a aplicação da lei inconstitucional e se basear na Constituição para fazer seu julgamento. Ou ainda em caso de jurisprudência dominante do STF. Então, se o STF tiver já precedentes formados sobre aquela matéria, também é possível que você afaste a aplicação da lei local, estadual ou local, no julgamento do Tribunal de Contas. Tá? Bom, pessoal, como eu falei, né, reforço, o material está bem mais extenso do que uma aula de revisão, né? Revisem esse material. Contem sempre conosco. Mais uma vez convido a acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais, né? Instagram, YouTube, Spotify, Twitter. A gente publica muita coisa gratuita lá. Temos também um curso disponível no Aprovação PG, é um curso mais completo de Direito Financeiro, né? E a gente aborda em mais de 10 horas de aula extremamente atualizadas em matéria de direito financeiro. E ficamos sempre à disposição para que vocês realmente fortaleçam a sua preparação na disciplina de direito financeiro, que vem sendo cada vez mais cobrada e vem sendo cada vez mais importante para o candidato, especialmente nas provas da advocacia pública. Então, é isso. Deixo o meu forte abraço a todos e até a próxima.